e conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, do Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, SENGE-RS, da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter, onde estamos alojados. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos e dar início ao espaço apoiador, SENGE-RS, o nosso palestrante, o vice-presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, Alexandre Mendes Volman. Já está com a palavra, Alexandre. Boa tarde a todos e a todas. Agradecimento à BENC de oportunizar os sindicatos de engenheiros também fazer sua explanação. É 20 minutos, né? Depois mais 10 de perguntas. Vou tentar ser breve de uma apresentação que a gente tem meio que padrão aí para os acadêmicos, os recém-formandos, formandos. Tentar fazer uma síntese aí. Muitos aqui são acadêmicos? Por favor, levante o braço. Ok. Então, vai encaixar. Sindicato dos Engenheiros. O que vem à mente de vocês, o que vem aos olhos de vocês a palavra sindicato? Hã? A coisa que soa bem? Não, né? O que vem, o que a mídia joga aos olhos e ouvidos da população todo, como um todo? O que é um sindicato? Como? Pode falar, vamos lá, vamos acordar, vamos acordar. O que vem à mente? Uma entidade que representa uma sociedade, um grupo. Isso é o correto, mas o que a mídia joga aos olhos da população que é um sindicato? E o que a mídia fala? Pagamento, né, de anuidade. O que mais? Hã? Vem para brigar? O que mais? O que mais? O que a televisão joga para os teus olhos, para os teus ouvidos, que é um sindicato? Hoje em dia, eu acho que com o contexto político que nós vivemos, é a entidade que representa os trabalhadores em algumas partes e que é ela que movimenta todo mundo na hora que tem que defender alguma pauta. Isso é um discurso bonito, mas eu quero ver o discurso feio. O que é o discurso feio? Um grupo de ordeiros e de vez em quando fazem desordem, provocam desarmonia, e além de apresentar... além de o colega me indicar o que vai falar aqui, não vou falar. Então tá, então não quer falar, não fala. Pessoal, a mídia joga aos olhos e ouvidos da população como um todo que um sindicato tem que ter carro de som, tem que ter vidro quebrado, tem que ter bandeira partidária, tem que ser um monte de vagabundo e um monte de desocupado. É um grupo de pelegos. É um grupo de pelego. Mas esse estereótipo que a sociedade lança aos olhos e ouvidos da população da nossa categoria não é. Depois vocês vão entrar no site e vocês vão verificar como é que é o Sindicato de Engenheiros. Conheçam quem é daqui, o Sindicato de Engenheiros, ou abram no smartphone aí, se tiver muito chata a palestra,
e comecem a ver o que é o sindicato de engenheiros. E quebrem o pré-conceito de que sindicato é tudo isso, que o colega não quis falar, mas que muitos deram risada e balançaram a cabeça, porque é o que a sociedade está sendo afrontada pela mídia. Onde é que eu miro isso aqui? Para lá? Para cá? E aí? Aqui é laser. Xi. Alguém passa aí? Não está passando aqui. Mas, pessoal, é bom ser engenheiro? Quem é formado e quem está estudando? É bom ser engenheiro? É respeitado o engenheiro? Era. Isso aqui eu vou passar, porque todo mundo sabe o que o conselho faz, o que o sindicato faz, o que a sociedade de engenharia, né, faz, né? De vez em quando, não. O sindicato defende, o conselho fiscaliza e a sociedade de engenharia faz a parte lúdica de interação entre os profissionais. O sindicato de engenheiros é igual aos outros, que muitas vezes a mídia joga aos olhos e ouvidos, do carro de som, da bandeira partidária. Não. O sindicato de engenheiros, ao menos o do Rio Grande do Sul, tem feito uma ação um pouco diferente, que se baseia num tripé. Nós respeitamos o sindicalismo tradicional, que tem somente um pilar. Nós temos 3. A ação sindical, que é princípio ao sindicato, é a função, a existência do sindicato, que agora, com a reforma trabalhista, vamos ver como é que vai ficar, né? Alguns que só têm esse pilar vão ter que mudar o seu perfil, sob pena de sucumbir. Mas os sindicatos de engenheiros têm 2 outros pilares, que é a de constante qualificação dos seus representados, e o terceiro pilar, estar na sociedade discutindo e valorizando a engenharia. Esse aqui faz parte desse contato com vocês. Quando o senhor se formou, o sindicato esteve lá na sua formatura? Não. Aqui? Era o daqui que estava lá. Alguém recebeu a carteirinha de sócio quando se formou? Provavelmente não. Porque existe também um pré-conceito de que sindicato não faz bem. Sindicato não é bom, porque tem todo aquele estereótipo anterior. Então, de vez em quando, estar aqui conversando com vocês é justamente fortalecer esse terceiro pilar. E o sindicato vem fazendo um serviço de constantemente estar em fóruns como esse para a valorização da engenharia. Antes dessa foto ali. Engenheiro ganha bem? Bem mal. Quanto é que deveria ganhar um engenheiro? 1.000? 20. Para começar, né? Para começar. Mas todo mundo ganha bem? Não. E por que não ganha bem? Porque o engenheiro continua assim, ó. Querem ver? Como é que a sociedade chama um estudante de medicina que põe um estetoscópio no pescoço num hospital? Doutor. Como é que a sociedade chama o estudante de direito, terno e gravata, puxando um carrinho de processo no fórum? Doutor. Quando é que engenheiro é chamado de engenheiro? Engenheiro é chamado de engenheiro quando morrem 242 jovens numa boate, a culpa é do engenheiro. Engenheiro é chamado de engenheiro
Quando vira uma ciclovia no Rio, mata 2, 3 ciclistas, a culpa é do engenheiro. E por que isso? O que a sociedade quer dizer quando chama o estudante de direito ou de medicina de doutor? Qual é a figura de linguagem que está por trás disso? E que tem muita significância para nós? Eu te respeito. Porque doutor, na forma literal, é quem faz doutorado. Então nós, os nossos pais, os nossos avós, há 70, 80 anos atrás, quando se formava um engenheiro, se formou o doutor engenheiro da cidade. Respeito. Como é que anda o estudante de medicina no hospital, com estetoscópio no pescoço? Como é que anda o estudante de direito? E como é que anda o estudante de engenharia? Essa simples simbologia retrata e dá um recado muito significativo para nós. E por isso que a gente está aqui hoje. O espaço é curto, mas a mensagem tem que ser essa. A engenharia está desunida. A palestra do presidente da federação, Murilo, deu aqui, sobre a engenharia unida. Nós precisamos nos unir. Precisamos nos valorizar. Para a gente ver se consegue reverter isso. E quiçá daqui a 5, 10 anos, 15 anos, os nossos filhos, nossos netos, engenheiro ande com cabeça erguida, exigindo respeito e valorização. Que está faltando na nossa categoria. Porque o estudante de medicina, ele entra junto na faculdade, ele cursa o direito, ou a faculdade junto, se forma junto, e não quer o do colega. No direito, a mesma coisa. E na engenharia, tu entra junto, na metade do curso, quem és tu? Tu faz curso aqui? E no final do ano, ué, tu veio colar grau, de onde é que tu veio? E lá fora, que é o do colega. Infelizmente, nós temos muito que mudar, muito que aprender e nos reciclar para que a gente possa ser uma profissão mais unida. Eu vejo algumas cabeças balançando, de vez em quando retratam realmente o que está acontecendo. Aí o estudante de direito e o estudante de engenharia. E a nossa engenharia, isso aqui é dado do INEP de 2015, não tem ainda 2017, não saiu ainda. Olha a quantidade de modalidades aí. Não é o papo da vez aqui, mas é um bom tema para ser discutido no CONFIA. Bom tema de ser discutido no fórum apropriado para isso. Enquanto isso, tu te forma em medicina e tu te forma em direito. Não quero abrir polêmica sobre isso, mas será que nós não temos que formar engenheiro para depois formar a especialidade? É um ponto de interrogação. Hoje, quem trabalha em conselho sabe que nós estamos abarrotados de processo para ver onde é que vai a mão de um até onde vai a mão do outro. Nós estamos perdendo um tempo significativo e o trem passando. Se forma muito engenheiro no Brasil? Não. Pífio. Ridículo. Deveria se formar muito mais. E agora, com o congelamento do governo, dos incentivos e repasses à pesquisa e educação, deve piorar. Olhem ali. Inscritos no vestibular, 2 milhões. Vagas, 860. Ingresso, 345. Formandos... Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o INEP que está dizendo isso aqui. 2015. 81 mil. Deveria se formar mais? Muito mais. Está faltando engenheiro. Ah, não, tem engenheiro demais. Não, está faltando. Está faltando engenheiro em tudo que é empresa. Tudo que é órgão. Tem que valorizar melhor o engenheiro.
tem que ganhar 15 mil inicial. O colega lá que deu risada, por que tu não está? Acho que 15 mil é pouco ou muito? Eu concordo que deveria ser. Eu acho que todo mundo está interessando, principalmente agora no mercado de trabalho, concordo que deveria ser, mas não se enxerga isso na realidade. E por que não? Tem pouca demanda. E nós vamos ficar com cabeça baixa ainda? Por isso que a gente é o maior, que eu vejo, pelo menos meus amigos, são recém-formados, são os maiores empreendedores que eu conheço. Que é uma empresa que estão começando negócios próprios. E estão contratando engenheiro e pagando menos que o piso? Provavelmente. Porque ele entra junto e depois ele quer o do colega. Pessoal, nós temos que exigir respeito e valorização com uma lei que faz 50 anos. A Lei 4.950-A e a 5194, 66, estão indo para o 51. E só existem 3 leis federais que regem piso. A de 62, que é dos médicos. A de 63, que é a nossa, de engenheiros, agrônomos, químicos, veterinários, arquitetos, geólogos. Arquiteto. E a lei recente dos professores. E todo mundo cumpre o piso? Não. E por que não? Abre um concurso para médico pagando R$4.000 por 40 horas, aparece alguém? Não. Agora para engenheiro pagando 2.000, chove. Porque a gente é desunido. E nós temos que mudar isso. Procure o seu sindicato, denuncie, navegue na nossa página e vê o que a gente está fazendo, buscando a valorização desses profissionais. Não te acomode, colega. E olha ali, 2/3 do que entram se formam. É pífio o número de formandos em engenharia. Se nós distribuir isso para o Estado brasileiro, região sul, onde nós estamos aqui hoje no Congresso, 15% desse total. Olha lá a região centro-oeste, 1%. É muito pouco, né? Valorizem o curso de engenharia, estudem, se dediquem e exijam respeito. Bom, vamos comparar aqui. Onde é que está o Brasil ali? Que vergonha, né? Onde é que está ali? Onde é que está ali? Oh, posiçãozinha, hein? Olha esse paizinho aqui. Coreia. Em 1970, teve um grupo de coreanos que foram a Betim, Minas Gerais, aprender a fazer automóveis. Hoje, a Hyundai é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. E muitos de vocês têm tecnologia coreana na mão, no bolso. Agora, Samsung, LG, com engenheiro brasileiro trabalhando aí. Quer dizer, nós não investimos em educação, em tecnologia, pesquisa, mas os países que investiram isso e passaram porque passaram, se nós olharmos o Japão ali, ó, tudo que o Japão historicamente passou, hoje se formam essa quantidade de engenheiros. Olha aqui a Rússia. Por ano, e olha o Brasil. É ridículo, é pífio, é vergonhoso. Por que disso? Por que vocês estão fazendo engenharia aqui, os acadêmicos? Porque a engenharia brasileira, infelizmente, ela depende do poder estatal. Muito, não estou dizendo que é uma regra, mas muito autodependência do poder estatal. Então, nós tivemos verdadeiros soluços de engenharia no Brasil. Na década de 70, onde foram feitas grandes hidrelétricas, o Planasa, grandes investimentos, nós tínhamos muita engenharia, numa década aqui, 20 anos por aí. Depois, os engenheiros que se formavam, o governo não investia em infraestrutura, e muito engenheiro ia fazer o quê? Concurso da Receita Federal, auditor fiscal da Receita, bancário,
ou vender cachorro-quente em Towner. E aí nós tivemos um outro soluço. Onde é que nós? Tivemos um outro soluço que é aqui, ó, do anos 2000 para cá, onde nós tivemos o PAC 1, o PAC 2, e muitos de vocês que estão hoje sentados aqui enxergaram obras, e é aqui que eu vou. Não objetivamente, mas subjetivamente, isso contribuiu com a decisão de vocês. E me parece que agora, nós deveremos estar numa descendente. Se nós olhássemos um gráfico de um país nórdico, de um país que existe um plano de engenharia nacional, ele deveria ser uma reta, com uma pequena inclinação. Programa de Estado, não de governo. O que nós estamos enxergando e vivenciando são governos que entram e brincam com a engenharia. Brincam com uma coisa séria. Nós precisamos mudar isso. Bom, aqui é uma distribuição também por 10 mil habitantes, o número de formandos a nível mundial. O Brasil também está lá numa posição muito bonita ali, ó. Penúltimo. A cada 10 mil habitantes, não chega a 3 engenheiros. E olha lá, Finlândia. Bom, é ridículo. Vou avançar rapidamente, aqui a distribuição no Brasil, e muitos, também isso aqui é um dado do INEP, muitos engenheiros aumentaram os cursos de engenharias aqui, ó, por causa do soluço do poder estatal. Mais inscritos em engenharia. Consequentemente, a medicina, ó, o direito, uma pequena oscilação. Né? Se aí se criou engenharia, faculdade de engenharia em cada esquina, e assim por diante. Aqui também um retrato sobre o número de matriculados. Aqui é um blog aí de uma armadilha chinesa, mas que eu quero que vocês se detenham somente nessa frase aqui, ó. Em 1980, a produção industrial brasileira era maior que a da China e da Coreia somadas. O Brasil virou um verdadeiro exportador de commodities, de grão, minério, e agora, recentemente, está exportando engenheiros. A cada 10 engenheiros que se formam, um vai para a área da pesquisa. E, geralmente, para fora do país. Porque aqui, pouco se investe em pesquisa, desenvolvimento. Pergunto a vocês, me digam a maior empresa que investe em tecnologia no Brasil. Qual é? E aí? Petrobras. E a segunda maior? Embraer. E já começa a ficar escasso. E a Petrobras, não estou contra o que está sendo feito, mas estão crucificando em praça pública a engenharia brasileira. A investigação tem que acontecer. Mas há 30 anos atrás, colega, quando fizesse um concurso para a Petrobras, o engenheiro que passava na Petrobras diz assim, ó, eu sou funcionário engenheiro da Petrobras. Hoje, o engenheiro da Petrobras, qualquer outro funcionário que vai abrir uma conta, vai comprar no mercado, ele tem vergonha de dizer que é da Petrobras. Porque estão crucificando em praça pública a engenharia brasileira. É um crime. Os corruptos têm que ser tirados, têm que ser investigados. Mas a engenharia brasileira não pode ir para a vala comum, cerceando empresas brasileiras de participar de processo ou de continuar sua pesquisa e desenvolvimento. E a segunda maior é a Embraer, que nós tivemos recentemente o prazer de receber esse senhor aqui, talvez poucos conheçam, dos mais jovens, talvez pouco. Osiris Silva. 5 minutos, já estou acabando. Engenheiro aeronáutico, ex-presidente da Embraer, da Petrobras, Varig e ex-ministro da Infraestrutura.
Temos de ter coragem de romper com o passado, de criar coisas absolutamente novas. Temos de fazer uma revolução na nossa educação. Nós não vamos envolver um grande país se não tivermos a educação ao nível dos produtos que estamos comprando lá fora. E eu encerro, pessoal, com 2 minutos e 30 da apresentação desse senhor, de 86 anos, que a mensagem que vocês vão ouvir aqui é a mensagem que eu quero que vocês fiquem. Não desistam da engenharia, busquem erguer a cabeça dos nossos colegas engenheiros, e depois eu fico à disposição para perguntas. Alguns oficiais generais começaram a nos ajudar. O próprio ministro da Aeronáutica da época, que aliás era um gaúcho, ele acreditou no projeto e começou a nos dar algum apoio com equipamentos, com matérias-primas, para nós fazermos aquele protótipo. E foi aí, para uma surpresa generalizada, inclusive lá de São José dos Campos, onde nós trabalhamos, no dia 22 de outubro de 1968, às 6h15 da manhã, nosso avião decolou pela primeira vez. Foi um real espanto em São José dos Campos. Eles disseram, olha, aqueles malucos do outro lado da Dutra, que era como eles nos chamavam, fizeram um avião que decola. E o espanto foi muito maior quando o avião pousou. Disseram, e o avião decola e pousa, olha que coisa extraordinária. Temos que acreditar em nós próprios e não achar que são terceiros que vão fazer. Hoje nós estamos recebendo produtos do mundo inteiro. O mundo inteiro está aqui presente no Brasil e o Brasil não está presente no mundo inteiro. Isso não é crítica, isso é oportunidade. Oportunidade de mudar efetivamente esse cenário. Acredite, corram atrás dos seus sonhos, das suas ideias, do que busquem, e afaste exatamente aquilo que muitas vezes nós sentimos, medo. Quer dizer, coloca o medo sob controle para que a gente possa efetivamente ter a ousadia necessária para tentar vencer. E nós temos que transformar o Brasil por ser uma terra promissora. Eu acho que ninguém pode imaginar que o Brasil não tenha futuro. Ao contrário, eu acho que nós temos muito futuro. E queremos esse futuro ser desfrutado pelos nossos filhos e nossos descendentes. E acreditando efetivamente que nós podemos vencer. Nós fomos convocados a não desistir do Brasil. E vamos fazer questão de que nós vamos efetivamente atender esse chamado. E aqui eu termino agradecendo e dizendo, lutem sempre e não desistam nunca. Muito obrigado. Bom, meus amigos, nós estamos agora abrindo para as perguntas rápidas, que o tempo também está correndo. Alguém tem alguma pergunta já na plateia para fazer? Lado direito, meio? Eu já vou aproveitando aqui, já vou fazendo uma pergunta em relação a imposto sindical. Qual a relação do sindicato agora e dos seus associados em relação a essas demandas novas aí que envolve o imposto sindical? Bom, a questão do imposto sindical com a reforma trabalhista, ora aprovada no Congresso Nacional, é justamente os holofotes contra o movimento sindical brasileiro, que pôs em questão e acabou o imposto sindical, de acordo com a nova reforma. Mas o que está por trás do imposto sindical, pessoal, nem é sempre aquilo que a gente é bombardeado pela mídia, né? Porque o imposto sindical, ele tem uma parte que vem para o sindicato. 60%, isso está regrado por lei, 60% vem para o sindicato e os outros 40% são assim distribuídos. 15% para o governo, 15% para o governo, 5% para a confederação e 10% para as federações. Quem é sócio dos sindicatos de engenheiros, nós não cobramos, nós devolvemos 60% do imposto sindical. Por quê? Porque ele já é sócio.
Mas o que está por trás disso tudo é um movimento, é uma onda contra o movimento sindical que luta pelos trabalhadores. Agora, o que o governo fez? Ele deu um tiro no seu próprio pé, porque 15%, podendo ser 20%, dependendo se não houver confederação, é 5 que soma aos 15, virando 20. Os 20%, o governo abriu receita, mão dessa receita. E, pasmem, ontem mesmo, o governo aumentou o PIS e COFINS, porque essa previsão de não ter a receita do 15% do imposto sindical estava no plano plurianual do ano passado, que foi para esse. Agora ele deu um tiro no pé, cancelou 15%. Ele tem que, de alguma forma, compensar isso. O que ele fez? Aumentou o PIS e COFINS. Então, acabar com o imposto sindical, e o que esses 15%, tem uma outra informação. Esses 15% do governo, o que pode ser 20%, vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador? PIS, PASEP e seguro-desemprego, na sua essência, com algumas outras funções sociais. O que está acontecendo? Quem se desempregar não vai ter mais o seguro-desemprego, porque logo ali adiante o FAT vai se tornar inviável, e aí vamos acabar com o FAT. Então, essa onda instalada no Brasil, ela está dando um recado contra o trabalhador. E o governo vai ter que, de forma, compensar. A primeira medida, 41 centavos na bomba. Agora, vão vir outras. Vivam e verás. Então, o imposto sindical, o sindicato de engenheiros é a quarta receita, é o imposto sindical. Mas aquele sindicato que tem a sua função somente na ação sindical, deverá, talvez, ou mudar ou sucumbir. Esse é o recado sobre o imposto sindical a partir de agora. Bom, o tempo está curto, eu tenho uma inscrição aqui e acho que tem mais uma ali no meio, não tem? É aí? Tá, então tem mais 2 inscrições e aí eu vou precisar encerrar essa etapa, porque nós temos um horário a cumprir. Por mim, a gente ficava conversando aqui a tarde toda. A pergunta aqui... Sou Haroldo Figueiró, do Mato Grosso do Sul. Nós lá temos o sindicato fundado, mas agregado ao sindicato do Rio Grande do Sul, e na década de 80 nós desvinculamos e levamos a carta sindical para Mato Grosso do Sul. Acontece o seguinte, eu inclusive fui o portador dessa carta, mas além dos colegas que nos vendem a troco de algumas benesses junto aos governos, nós temos um problema sério que eu não vejo uma luta para saneá-lo, que seria a diferenciação da contratação entre seletista e estatutário, que é o grande argumento para se escapar da 5.194 e beneficiar aos contratantes no tocante à minoração do salário do profissional. E aí criam-se alternativas para se chegar ao piso quando há uma ação enérgica das entidades, que até hoje não as vejo unidas e solidárias no tocante à defesa do mais importante de todo esse contexto, que é o profissional e a sua família. Sobre isso, é uma pergunta muito interessante, né? A aplicabilidade da Lei 4950A, que rege o piso, ela é de 66. E todo o rito de uma lei, ela parte do Executivo ao Legislativo, da Prefeitura à Câmara de Vereadores, do Estado à Assembleia Legislativa, do Palácio Planalto ao Congresso Nacional, para ter a sua forma legítima de criação de lei. À época, em 1966, ela surgiu do Legislativo gerando despesa ao Executivo. Aí ela se tornou inconstitucional na aplicabilidade do regime jurídico único ou Estatuto do Servidor Público, a 8.112 no Estatuto Federal e as leis municipais e estaduais nos seus devidas numerologias. Então, nós não temos aplicabilidade no regime estatutário. Mas isso pode ser mudado? Pode. Pode ser mudado. O Estado do Acre mudou. Criou a Lei Cartacho. Pesquisem aí, Lei Cartacho, nos seus smartphones. Que ele resolveu, o Tião Viana lá, resolveu acabar com essa esculhambação. Independente do regime jurídico, eu vou pagar o piso. É vontade política de fazer.
E essa vontade política começa por nós mesmos. Quantos engenheiros se candidataram a vereador aqui em Porto Alegre na última eleição? Quantos engenheiros se candidataram à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional? Ou quantos engenheiros foram governador de estado aqui do Rio Grande do Sul? Aqui teve um, inclusive foi diretor do Sindicato de Engenheiros, Leonel de Moura Brizola. Foi o único engenheiro. Mas lá no estado do Acre, eles criaram a lei. Então, cabe a cada gestor público fazer o mesmo. Vontade política para acabar com isso e valorizar dignamente o profissional da prefeitura. Mas o que acontece com o engenheiro? O que acontece com nós aqui? Continuamos de cabeça abaixo, não ocupamos o espaço, mas votamos no Tiririca, votamos no Jardel, votamos no Verdureiro, independente, votamos em todo mundo, menos engenheiro. Menos engenheiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apresentar, a ocupar o espaço, porque senão o Brasil vai continuar sendo regido por bancada evangélica, bancada ruralista e menos trabalhadores no poder, principalmente os profissionais de nível superior. Os advogados estão ocupando seu espaço, os médicos estão ocupando seu espaço, agora os engenheiros estão ausentes. Então, está na hora de nós ocuparmos nosso espaço. Porque ser comandado por pessoas que não entendem de engenharia, não dá mais. Bom, a segunda pergunta, está ali com o microfone. Tá. Você chegou a mencionar a questão do preconceito, né, de se existir um preconceito hoje com relação ao sindicato. Você não acha que esse preconceito é fruto de um trabalho mal feito por muitos sindicatos e você consegue fazer essa meia-culpa, olhar para dentro dos sindicatos e reconhecer os grandes problemas que existem dentro de vários sindicatos, não só no governo, mas também dentro de vários sindicatos, e qual é a sua opinião com relação à unicidade sindical? Muito boa pergunta. Eu não nego a culpa. Os engenheiros têm culpa nisso. Os sindicatos de engenheiros do Brasil inteiro têm culpa disso, né? Por estar esse momento, esse status de ausência na academia, de ausência de defendendo os direitos profissionais. O sindicato tem culpa, sim. Nós estamos fazendo um trabalho que é justamente para se redimir. Mas o sindicato hoje somos todos nós. Não é eu, presidente. Não são os 76 diretores do sindicato. O sindicato de engenheiros somos todos nós. Nós temos que mudar isso. E está em cada um de nós a vontade de mudar. Nós temos culpa? Temos culpa. Nós, todos. Por estar acomodados e não lutarmos. Os movimentos estudantis de engenharia, quem é aqui de Porto Alegre, o CUE da URGS, na década de 70 e 80, era muito forte. Muita coisa o CUE fez pelo movimento de expressão dos jovens engenheiros. E muitos diretórios acadêmicos estão meio que adormecidos. Centros de estudantes de engenharia estão muito adormecidos. Depois teremos aqui a palestra do Afonso, que eu conheci lá em Pelotas, que está criando uma federação. Está faltando nós dar uma chacoalhada em nós mesmos. Chacoalhar os aguapés que são em cada um de nós e valorizar a engenharia como um todo. Se unir. Então, a culpa existe. Mas também, nós, como acadêmicos, deveríamos exigir lá uma palestra no início do curso e no final do curso, com o conselho e com o sindicato, para falar sobre responsabilidade técnica, sobre salário mínimo profissional, falar sobre o futuro da engenharia, debater mais engenharia. Hoje, pessoal, a gente se abstém muito de algumas coisas por causa disso aqui. Não estou desmerecendo o Facebook, nada, mas de vez em quando a gente tinha que ter mais tempo para nos reunirmos e discutir o futuro da engenharia brasileira. Então, a culpa existe, o sindicato, como existe a culpa de toda a categoria dos engenheiros. Todos nós temos um pouco dessa culpa, e nós temos que mudar isso. Não sei se respondi a tua pergunta.
Bom, eu vou encerrar com uma última pergunta minha aqui, porque nós temos que cumprir o nosso horário, infelizmente. Mas eu gosto muito quando se faz a comparação de engenharia com medicina. Foi comparado ali. E nós sabemos que a engenharia tem 3.600 horas de conteúdo e a medicina tem o dobro, 7.200 horas, para formar um médico. E depois nós ainda temos mais 2 anos de especialização para que ele possa ser chamado de especialista, né? Oftalmologista, dermatologista, cirurgião, cardiologista, todos os istas que existem. Na engenharia nós não temos isso, nós vamos ter pós-graduação depois. Mas no gráfico houve uma comparação com os cursos de medicina. Veja bem que a medicina prepara bastante em termos de carga horária, comparado com as nossas engenharias. A engenharia civil é uma engenharia bem complexa, e nós temos aí agora, nos últimos anos, recebido a concorrência com os cursos de ensino à distância em EAD. Eu acho que nós não temos nenhum aluno aqui em EAD. Temos? Tem algum aluno em EAD aqui? Não, né? Que serão, no futuro, concorrentes, com uma qualidade de ensino, pelo menos de empenho do estudante no banco escolar, diferenciado. E aquela evasão mostrada ali, dentro da coordenação nacional e dentro dos grupos das ABENCs, né, Associação Brasileira de Engenharia Civil, a gente tem questionado e dado muita essa evasão aos cursos em EAD. Porque na hora que tu faz a comparativo do gráfico da escola particular com a escola pública, que ainda não tem EAD, tu vê que a curva de evasão é muito mais acentuada com a contribuição dessas escolas que promovem o ensino à distância na formação no engenheiro civil. Na formação. Tá? Qual a posição do sindicato em relação a essas condições? Falar sobre EAD, falar sobre o modelo de sistema educacional no Brasil não está muito atrelado à função do sindicato. Então, eu tenho algumas reservas com relação a isso. Eu acho que a EAD está aí, né? Nós temos que, talvez, nós, engenheiros, talvez avaliarmos melhor, o Conselho, o Ministério da Educação e Cultura, avaliar melhor se isso, até que ponto é bom ou ruim. Quais são as cadeiras que daqui a pouco nós podemos fazer EAD ou não podemos fazer EAD. Eu não consigo, sinceramente, a minha formação é engenheiro mecânico, eu não consigo fazer uma análise metalográfica à distância. Acho que nenhum agrônomo, nenhum civil não consegue fazer uma topografia à distância. Acho que tem que ter a prática, tem que ter os laboratórios, né? Mas eu acho que é uma grande discussão. Começa por uma própria composição do MEC. Quantos engenheiros estão no MEC analisando os cursos e validando os cursos? 1? 2? O MEC não tem representação de engenheiros para avaliar os cursos. Tem? Então me dê o nome, porque até ontem eu não sabia. Mas temos que ter assento lá para discutir isso e validar esse tipo de coisa. Então, falar sobre EAD, eu fico até meio reservado. Eu acho que algumas cadeiras, algumas disciplinas, hoje, pelo avanço tecnológico, até se fazem condizentes com o ensino à distância. Mas acho que as cadeiras técnicas, práticas, os laboratórios, nós não vamos fazer à distância. Nós temos que ter a prática, a sensibilidade, né? Não sei se esse fórum tem que ser aprofundado, eu acho que tem que ser aprofundado nas devidas instâncias. Os CONFIAs, os CREAs, o Ministério, tem que aprofundar essa discussão. Mas está posta a ferramenta tecnológica. Ou nós nos adaptamos até um certo limite, ou vamos cercear. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que nós temos que ter um meio termo. Tem que ter uma dosimetria nessa discussão. Bom, agradecendo, então, a palestra do vice-presidente do SENGE, Alexandre Mendes Bowman, eu solicito uma salva de palmas aí ao nosso... Bom, eu chamo à mesa o Afonso Reginato,
que é conselheiro da Federação Nacional dos Estudantes de Engenheiros Civis. Afonso, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Me chamo Afonso Carlos Reginato, sou engenheiro civil recém-formado da última safra aí da Universidade Federal de Pelotas, e pedi um espaço. Acho que a ocasião é totalmente válida com o nosso propósito, então eu pedi um tempinho para apresentar para vocês. Acredito que muitos desconheçam a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil. Então, sou conselheiro dessa gestão 2017-2018 e fui presidente da gestão anterior, 2016-2017, que mais para frente eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, o que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil? Ela é uma entidade que foi criada em Florianópolis em 2013, no segundo Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil. Na plenária final daquele evento, foi instituída, então, a primeira diretoria da Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, a FENEC. E o que ela busca? Então, ela busca representar os estudantes numa esfera nacional e imprimir unidade e congregar os estudantes. Então, sou muito feliz de poder falar com vocês aqui, logo depois do Alexandre. E o espírito desse congresso é justamente isso. A gente vem falar aqui sobre valorização, sobre unidade e tudo mais. E isso é uma coisa que nós buscamos desde o começo, desde o estudante do primeiro semestre, que ele já faça parte dessa luta, que ele contribua com a sua profissão, com a sua futura profissão. Então, nossa missão é ser a voz e o rosto dos estudantes de engenharia civil, basicamente isso que eu falei, é para isso que a gente luta, é para isso que a gente trabalha. É uma entidade totalmente apartidária, sem fins lucrativos e tudo mais. Hoje nós representamos, direta e indiretamente, 29 mil estudantes de engenharia civil, de 53 instituições. Então, a nossa modalidade, a FENEC, ela funciona conectando os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, entidades, como o Alexandre muito bem falou, que estão congeladas em muitas instituições. Então, a gente incentiva também esse resgate dessas entidades e a gente busca que todos se somem conosco para que a gente consiga ter muito mais abrangência. É a primeira vez que a FENEC tem um espaço no CEBENC, então eu sou muito grato também por poder estar aqui falando com vocês. Nos 19 estados, a gente tem a abrangência dentro dessas 53 instituições. E, só para fazer uma breve explanação aqui, nós realizamos 4 eventos por ano, um nacional e 3 regionais. Então, aqui é mais ou menos a linha do tempo dos nossos congressos nacionais, que começou primeiro em Santa Maria, depois para Florianópolis, Salvador, Gramado, Porto Seguro, e o último, mais recente, que foi agora em maio, foi em Belo Horizonte, e a gente contou com 2.000 congressistas, todos estudantes de engenharia civil, que foi o máximo que a infraestrutura do evento suportou. Então, a gente suprimiu inscrições. E ano que vem, o nosso ENEC, nosso Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil, será no Rio de Janeiro, e a gente está planejando uma capacidade para 3.000 congressistas, que é motivo de muito orgulho para nós, que em um tempo tão rápido a gente consiga ter essa representatividade e esse aceite tão bacana. Agora que eu já apresentei um pouquinho para vocês, eu queria conversar mais com os engenheiros civis, não tanto com os estudantes de todo o país que estão aqui e que representam, querendo ou não, os seus estados. Que incentivem os estudantes dos seus estados, que fomentem a criação de espaços onde os estudantes se representem. Centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, CREAs júniores, empresas júniores, etc. E eu queria também fazer uma reflexão, que é bastante na linha também do que o Alexandre falou, em que momento foi
que o estudante de engenharia civil deixou de ser visto como um futuro engenheiro e passou a ser visto como mão de obra barata, que é a realidade que eu vi quando fui estudante e que é a realidade que eu sei que muitos hoje vivenciam, que é tu ser contratado para fazer aquilo que o engenheiro não quer fazer, sem nenhuma interação, sem nenhum aprimoramento teu, sem nenhuma... O estágio não vai te passar nada, ele só quer te contratar, uma mão de obra mais capacitada, digamos assim, por um preço mais custo, então, mais baixo. Então, eu queria dizer para vocês, engenheiros civis, para nós, que valorizemos nossos estagiários, nossos estudantes. A evasão em cursos de engenharia é tão grande e queria dizer, então, que a gente cuide, que a gente invista, que o estagiário seja um investimento e não um funcionário, uma mão de obra barata. Bom, eu queria só, antes de concluir, eu disse que seria breve, eu queria agradecer a engenheira Alice, que é uma das nossas grandes incentivadoras, pelo espaço e por todo o empenho que ela tem feito para a federação. Então, obrigado a todos e obrigado, Alice. Bom, nós temos ainda uns 5 minutos aqui para alguma pergunta para o Afonso. Se alguém da plateia tem? Não? Então, temos uma ali, pergunta. Eu gostaria de saber como é que faz para fazer parte da federação. Existe algum esquema de inscrição onde eu posso pesquisar? Não, perfeito. Eu fui breve, até porque a gente está com horário apertado. Mas a federação, ela funciona, ela filia as entidades representativas nas instituições. Então, por exemplo, cada universidade tem lá seu centro acadêmico, diretório acadêmico, e ele nos procura e passa a fazer parte, a definir os rumos da federação. Então, esse é o método como as universidades podem integrar a FENEC. E, além disso, a gente tem 2 editais por ano do nosso corpo executivo, então... os estudantes podem participar como assessores, como gerentes da diretoria executiva, fazer parte da federação. E também, claro, os eventos que eu falei rapidamente aqui, mas aí eu peço que vocês deem uma olhadinha na página do Facebook e no nosso site, que tem todos os detalhes lá. Então, mais uma vez agradecendo aí, então, a fala do Afonso. Fica o recado aí para a gurizada aí, então, né, como dizia o cara lá no centro, gurizada medonha, né? Se mexam, tá? E se inscrevam na associação. Agradeço. Isso aí, obrigado. Tá? E aproveito e chamo, então, por 5 minutos, o presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Civil, Francisco Coelho Ladaga. Tem 5 minutos aí para falar. E logo após nós vamos encaminhar a palestra com a nossa engenheira. Boa tarde a todos. É rapidinho. Nós estamos já no 23º Congresso e a ABENC procura fazer seus congressos técnicos, mas a engenharia civil passa por alguns momentos de crise e aí vocês têm que saber, como estudantes, que a gente, de cabelo branco aqui e na presidência da ABENC, a gente não vem defender emprego ou serviço para a gente procura, na gestão da ABENC nacional e das ABENCs regionais, valorizar os profissionais da engenharia, que é o papel da ABENC, principalmente resguardando o mercado de trabalho de qualidade para os alunos que estão aí nos bancos escolares. É fundamental, a ABENC aceita inscrição de alunos, tá? Ela não cobra nada para a sua inscrição. Fica o recado aqui da nossa presidente da ABENC Rio Grande do Sul para procurarem se filiar, tanto os profissionais quanto os alunos do último ano, para começarem a exercer seu papel. A ABENC, ela tem um papel de proteção aos profissionais, a ABENC entra na justiça contra o CONFES, se for preciso, a ABENC entra na justiça contra o CAL, como já está acontecendo. Tudo em defesa dos nossos direitos. A engenharia civil é uma profissão não nacional, é uma profissão mundial, reconhecida no mundo inteiro como uma grande profissão. E, ultimamente, se procura a fazer restrições às atividades da engenharia civil, principalmente o nosso conselho, colocando regras, quando hoje o outro conselho,
que também atua na mesma área, não tem regra nenhuma. Então, é fundamental a união de todos nós em defesa da engenharia civil, bem como também do nosso mercado de trabalho. Hoje tem um projeto de lei no Senado alegando Lava Jato, alegando que nós somos uma engenharia obsoleta e que precisa se abrir o mercado para as empresas estrangeiras. Empresa estrangeira vinda, por exemplo, da China, ela não vem sozinha, ela vem com toda a equipe profissional e inclusive de operário também. Isso já é marca. Então nós precisamos restringir, precisamos participar politicamente e em defesa da engenharia como um todo. Em defesa das nossas profissões, em defesa do nosso país, da nossa soberania. É esse o recado. Nós vamos ter mais tarde a Carta de Porto Alegre, que se traduz o que é o evento, e a gente precisa colocar lá dentro algum enfoque político naquilo que eu te falei, e convido todos vocês para participarem da leitura, da aprovação dessa carta, logo depois, às torno das 4h30, 5 horas. Conto com vocês aí, presidente. Obrigado. Bom, depois de ouvir o Ladaga, não dá para ficar quieto. Eu venho brigando, eu tive na primeira reunião da ABENC em 1982, no Rio de Janeiro, se não me engano, só o Ney que estava lá também, ou se alguns outros pingados profissionais. Se nós não criarmos uma estratégia política para tomar o poder, a ponto de nós podermos definir o que nós queremos ser e o que nós somos, nós vamos passar em brancas nuvens o resto da vida. Nós temos que criar uma estrutura para tomar o poder. E nós temos que criar vereadores em todos os municípios brasileiros. Temos que criar prefeito em todos os municípios que nós pudermos. Temos que ter, com isso, criar deputados compromissados com a nossa causa. Nós temos que aprender com quem tomou o poder, às vezes, da mão da gente, porque nós estávamos deitados em berço esplêndido. Está na hora do Brasil acordar e nós temos liderança para isso agora. Vamos participar politicamente também, porque sem poder nós não vamos ter valor nunca. Só se respeita a quem pode revidar. Esse é o Brasil que nós vivemos. E o ócio que nós estamos participando no que diz respeito à política é que faz com que nós estejamos balançando a cabeça enquanto usurpam para o nosso país, tirando a dignidade futura dos nossos filhos e netos. Não tem mais nada para dizer. Obrigado. Ok, muito obrigado. Lembrando que o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, o 23º CEBENC, é uma realização da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a BENC, conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, do Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, CENG-RS, e da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, no Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos do Congresso nossa palestrante, engenheira civil, Giovana Ulian. Graduada em Engenharia Civil, especialista em Gerenciamento Ambiental, com TCC em Resíduos da Construção Civil, doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade del Biobío, Chile, 2015, com a tese Avaliação Diagnóstica para a Gestão Urbana através de indicadores de hidricidade. Trabalhou com o Plano Diretor Municipal enquanto foi secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, coordenou à frente da empresa Biosplena projetos ecodinâmicos, projetos urbanísticos em 5 estados brasileiros, mais de 25 cidades, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, IDEMER, membro da Rede de Cooperação Internacional Urbaneri, Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes. A duração de sua palestra terá o tempo de 50 minutos, seguido de 10 minutos para perguntas. Bem-vinda. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, falando para esse público tão seleto. É a primeira vez que eu falo para tantos engenheiros juntos. Tem alguém que não é engenheiro civil ou não é estudante de engenharia civil? Uns poucos. Arquitetura? Isso. Beleza. Eu provavelmente não venho aqui para ensinar nada para vocês, porque hoje a informação está disponível a todos. Alguns possam não saber de algumas coisas, não é porque não possam saber, é porque não acessaram ainda essa informação. O
que eu quero compartilhar com vocês são algumas experiências que eu vivi ao longo da minha vida como engenheira civil e que eu acredito que, de alguma forma, possa incentivar, ou individualmente, ou em grupo, como tanto foi falado nas associações, no sindicato, que nós precisamos, sim, nos unir de várias formas para conseguir fazer os movimentos e as transformações que nós precisamos. Provavelmente a minha fala ela é um pouco diferente do que foi falado nas últimas palestras, porque é um tema um pouco fora da engenharia, mas que eu quero mostrar para vocês o quanto eu, como engenheira, acredito que nós, engenheiros, devemos nos envolver nisso. Quero agradecer imensamente o convite, para não me esquecer, em especial aos organizadores e ao engenheiro João Leal Vivan, que foi quem me convidou. Muita honra estar aqui. Bom, então, eu fui convidada para falar sobre a questão do planejamento das cidades e eu separei a minha apresentação em 3 momentos. Um primeiro momento... quando eu falo, então, da minha formação e da minha vivência, e que eu acabo misturando aqui com a questão da cidade, do território, e depois, então, mostrando como que o engenheiro civil, ou como eu acredito que o engenheiro civil deveria se posicionar na questão do planejamento das cidades, e algumas reflexões e inquietudes que eu quero compartilhar com vocês. Então, dentro das experiências e vivências, né, leram aqui meu currículo, um pouco da minha história, mas muito mais do que os cursos que eu fiz ou os livros que eu li, são as pessoas com quem eu me encontrei ao longo da vida, e é a partir desses encontros que a gente se forma como cidadão e como profissional. Então, família, eu tenho negócios de engenharia com a minha família. É difícil compor e separar problemas de família com negócios, com ganhar dinheiro, mas eu aprendi muito com isso. Eu consigo me desligar um pouco, tirar o dedo da tomada, me embretando nos matos por aí, que faço as minhas trilhas, e é a maneira como eu me conecto com a natureza e consigo me inspirar. Já participei de centros empresariais, como na diretoria. A gente precisa, sim, estar presente em outros locais que não só como engenheiros, porque nós, como engenheiros, contribuímos muito em outros setores da economia e dos setores produtivos. Participo de rede, que já foi citada, depois eu vou falar um pouco mais. Nessa foto mais de cima, aí... Não estou achando o botão aqui. Tem 6 países, pessoas de 6 países, onde a gente se encontra a cada 3 meses para discutir alguns assuntos. Já me envolvi em política, né? Engenheira civil, alguém que falou, vamos ser candidato. Eu já fui, mas não ganhei. Mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Muito, muito me engrandeceu ter participado dessa experiência, porque é muito intenso. E depois que a gente sobe num banco de comunidade do interior para falar para um público que te olha e diz, será que ela vai me morder? O que ela vai fazer? A gente enfrenta qualquer situação. Então, a política me fez crescer como pessoa muito. Promovo evento. Hoje de manhã, participando de uma reunião na Associação Comercial Industrial de Novo Hamburgo, eu disse, evento é catalisador, evento acelera as coisas. Quando a gente se encontra, começa a sair umas faíscas que, às vezes, pode se tornar um bom fogo. Perdão. Nossa, como foi para frente. Mas lá de cima estão as fotos de formatura, a entrega do meu diploma como doutora, que eu recebi faz pouco tempo, apesar de já fazer 7 anos que eu comecei, e as experiências da profissão. Tudo isso são vivências que me fazem uma engenheira civil única, assim como cada um de vocês. Quanto mais a gente se submete, quanto mais a gente experiencia, quanto mais a gente convive, mais diferente nós nos tornamos. Hoje,
não adianta só nós sermos bons, nós temos que fazer algo diferente, nós temos que nos apresentar de forma diferente. E talvez aquele engenheiro cabisbaixo que o Alexandre falou antes, ele começa a se transformar a partir dessas vivências. E eu acredito que a fala dele tem tudo a ver. Então, a engenharia civil foi a profissão que eu escolhi e ela me possibilitou, né, coragem para muitos sims. Muitas vezes eu disse sim por saber que eu era engenheira. Muitas vezes me disseram sim por também saberem que eu era engenheira civil. Então, aqui começando com relação à minha formação, algumas curiosidades com relação à minha aprendizagem. Eu tenho já 14 anos de formada, me formei numa universidade federal, lá na cidade de Rio Grande. A formação de engenharia civil me permitiu experienciar diversas tarefas e funções desafiadoras, sempre com vontade de sair da rotina e aprender com o exercício da profissão. Logo que eu saí da faculdade, eu tive várias oportunidades de vários tipos de projeto. Programa de qualidade e produtividade, demolição, construção, reforma, saneamento, enfim. Como todos vocês devem ter tido e têm oportunidades. Eu também tive algumas pedrinhas pelo caminho, né? Convivendo com pessoas, com operários, com gente não comprometida. Eu acho que o carro que mais estraga no mundo é carro de pedreiro, né? Tu liga para o pedreiro e diz, eu estou te esperando. Estragou meu carro. Barro, pó, vamos rever o cronograma. Todos esses problemas nos fazem pessoas com capacidades diferenciadas. A gente está mais acostumado a lidar com o imprevisível que outras profissões, provavelmente. Mas também tive coisas muito boas ao longo dessa experiência. Amigos, mestres, pessoas que me ensinam até hoje, pessoas que se tornaram fãs, pessoas que se tornaram inimigos, de todos os tipos. Eu fui no velório de um senhor operador de rede escavadeira. Eu entrei no velório, a filha dele, do lado do caixão, disse, meu pai gostava mais de ti do que de mim. Coisas boas que a profissão nos apresenta. Mas, às vezes, a gente passa vergonha também. Desafios profissionais. Eu me formei com 23 anos e com 25 não completos, eu assumi uma Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da minha cidade, comandando engenheiros que tinham mais tempo de prefeitura do que eu de idade. Então, foi um grande desafio ter aceito essa missão. Aí o pessoal pode dizer, sim, mas alguém te colocou lá. Sim, eu tinha envolvimento político, o prefeito que eu estava ajudando ganhou e ele me convidou. E, por acaso, eu era engenheira civil nessa história. Nem sempre isso acontece. Mas foi uma experiência fantástica, porque num município pequeno, como é a minha cidade, Flores da Cunha, o secretário ele faz quase tudo, né? Ele desempenha vários papéis. Ele não pode ser um especialista só numa área. Ele não fica o tempo inteiro olhando as mesmas coisas, os mesmos tipos de situações. Todo dia é muito intenso a realidade. E eu entrei no município em 2005. Estou tentando fugir dessa luz, mas não, acho que se eu ver mais para cá fica melhor. Eu entrei na prefeitura em 2005 e em outubro de 2006 nós tínhamos que entregar um plano diretor. Eu não fazia a menor ideia o que era um plano diretor. Na faculdade nunca se falou desse assunto. E precisamos fazer, porque era a minha obrigação, eu não conhecia, mas precisava comandar isso. Conseguimos cumprir a data, fizemos de uma forma sob muito temor, porque o meu prefeito ele só dizia assim, não me traz problema. Não me convida menos pessoas possíveis para audiência pública, que daí não dá zum, dá tudo certo depois. Essa era a condução que eu recebia do meu chefe. E a lei dizia, participação popular, tragam as pessoas para dentro, vamos discutir. Eu não sabia como conduzir, muito menos como chamar as pessoas. E, neste processo, a gente precisou inventar que metodologia, porque o Estatuto das Cidades, que é a lei que hoje
conduz a questão do planejamento urbano, era recente, ninguém nem sabia interpretar a lei ainda. Mas fizemos. Fizemos o projeto da nossa praça principal, né? Eu disse, vai falar da praça, mas a praça principal de uma cidade é o coração da cidade. Aquilo ali mexe com tudo que é tipo de energia, né? Fizemos, conduzimos. Meio ambiente, na minha época de formação, o meio ambiente, a matéria meio ambiente ainda não era tão falada e discutida como é hoje. E eu tinha na minha pasta meio ambiente, planejamento e meio ambiente. O que fazer? Fui buscar uma pós-graduação. Eu trabalhava, gente, muito, e nos finais de semana eu ia para pós. Então, assim, eu aproveitei uma oportunidade dando muito mais do que o mínimo para poder receber tudo que aquela oportunidade me tinha. Certamente uma experiência como essa não voltaria. E por isso a minha entrega, 3 anos de muita entrega. E aí começaram a surgir as primeiras inquietudes, as primeiras começaram a se mexer dentro de mim algumas coisas que até então, aquelas pedrinhas do rio que nunca se mexem, mas quando dá aquela chuvarada forte começam a se mexer. E aí algumas perguntas começaram a passar pela minha cabeça. Quais são os limites do crescimento? Porque nós fizemos plano diretor, mas a gente ficava com medo de fazer mais ou menos, expandir mais ou menos o perímetro urbano. Quanto que é o ideal? Até onde a gente pode ir? Ninguém tem essa resposta. Na época, sim, era um medo, né, a administrar. Parcerias público-privadas. Como é que o poder público pode se unir com a iniciativa privada e fazer as coisas acontecerem? Era proibido falar praticamente desse assunto. E hoje ainda é um tema muito polêmico, porque tem muita gente que se apropria dessas situações para levar dinheiro para outros locais que não para a iniciativa coletiva. Acelerar o desenvolvimento. Como é que a gente faz para que as cidades elas tenham a velocidade que elas precisam para que os investimentos tenham os seus retornos? Tudo isso eram perguntas que começavam a surgir na minha cabeça. E ferramentas de planejamento. Eu depois de finalizar o processo de plano diretor, uma coisa eu tinha certeza, eu nunca mais queria passar por aquilo de novo, porque foi traumático. Foi traumático para mim, como secretária, foi traumático para os funcionários da prefeitura, foi traumático para a imprensa, para os vereadores. É muito complexo o processo. É uma discussão que não deveria acontecer com tanta dor, mas é assim que acontece. Então, isso não me conforma, como engenheira, enxergar que as coisas precisam passar dessa maneira tão difícil, tão difícil. Então, são algumas das inquietudes que, ao longo da minha carreira, posterior a isso, eu fui tentando resolver. Aí, saí da prefeitura e resolvi, então, abrir meu próprio escritório. Eu enxergava que os processos que vinham para o município eram muito bagunçados. Então, eu disse, eu vou abrir um escritório com a característica plena, que consiga fazer todos os tipos de análises que um projeto precisa e eles venham mais completo para dentro do município, para dentro dos órgãos públicos. Uma empresa que pudesse agregar meio ambiente, engenharia civil, arquitetura, urbanismo dentro de um próprio escritório. E aí a nossa sede continua em Flores da Cunha, onde é minha terra natal. Nós já temos 7 anos de história, desde que eu fundei. Já trabalhamos em 6 estados do Brasil, em 28 cidades brasileiras. E tenho meu sócio, que é chileno, e ele trabalhou muitos anos no governo federal do Chile, e ele brinca conosco, porque ele diz que lá no Chile não tem... Cada cidade não tem uma lei como nós temos aqui. Então, tu imagina que nós trabalhamos em 28 cidades diferentes, cada cidade tem que estudar uma legislação específica daquela cidade. Certo ou errado, não sei, mas que para quem quer investir no Brasil é complicado, é complicado. Equipe multidisciplinar, dentro do escritório, eu não tenho só engenheiro, não tenho só arquiteto, não só engenheiro ambiental, é uma turma de pessoas que me complementam. Ontem, revisando a apresentação aqui, antes de finalizar, que quem me ajudou foi esse meu sócio arquiteto, eu disse, nossa, que olhar especial que tu deu nisso. Ele disse, claro, a gente se complementa. Eu não tenho uma verdade absoluta como engenheira civil. Ele, como arquiteto e urbanista, me complementa. Além disso, em função
dessas experiências que eu vivi, hoje a gente faz parte de uma rede ibero-americana chamada Urbenere, que se chama Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes. É uma rede com 8 países envolvidos, onde a missão principal é disseminar conhecimento. Essa é a nossa missão, ir falar das nossas experiências nesses países. Somos pagos pela União Europeia para fazer isso. Temos um projeto com um grupo no Vale do Rio dos Sinos chamado 2050, que é o horizonte que nós queremos olhar as nossas cidades. E também, em 2011, eu fundei o IDEMER, que é o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional. A ideia do IDEMER é ser um articulador entre o poder público, privado e academia, que hoje tem um buraco enorme dentro dessa tríplice que precisa ser preenchido. E aí tem alguns projetos que nós desenvolvemos em alguns locais. Aqui é Cuiabá, aqui é no Chuí, extremo sul do Brasil, palestras ao longo do ano passado e desse ano. Bom, aí aquelas inquietudes começaram a se movimentar. Então, ainda como secretária, eu fui fazer uma pós-graduação na área ambiental, né? E para quem mora no interior, às vezes sair e ir para a região metropolitana é uma coisa simples, mas na minha época lá já era um grande movimento, né? E eu queria intensificar essa oportunidade como secretária. Meu TCC foi em resíduos da construção civil. Depois, então, surgiu o primeiro programa de doutorado da América Latina que juntava urbanismo e meio ambiente, que era um programa na cidade de Concepción, no Chile. Tá? Então, me movimentei também para lá, me inscrevi, achei que eu não ia passar, não é que passei, e daí tive que ir, né? Não teve jeito. Outra língua, outro país, outra cultura, se submeter àquela situação. A primeira vez que eu fui para o Chile, eu quase estourei o tímpano no voo, e eu não conseguia falar, não conseguia ouvir o que eles falavam e não conseguia entender o que eles falavam. Foi absolutamente traumático o primeiro encontro com o meu doutorado. E se passaram 5 anos, enquanto eu fui desenvolvendo a minha tese, em que eu trabalhava com a mesma intensidade e continuava fazendo uma tese. Então, eu fiz algo, nem sei como. Rede colaborativa, que eu já comentei com vocês, veio a partir do Chile também. E a ideia de internacionalizar a cabeça, né, se posicionar em outros contextos, enxergar outras referências, o quanto importante isso foi para mim também. E foi quando eu comecei a trabalhar com indicadores, que a minha tese de doutorado é relacionada a indicadores, porque essas dificuldades que a gente tem em qualquer discussão, em obter consenso, é muito grande. Como é difícil nos dias de hoje a gente chegar numa conclusão assim, ó, todo mundo aqui está pensando isso, exatamente. Não tem como. A minha vivência é diferente da dele, que é diferente da dele. Eles sempre vão pensar de formas diferentes. Até semana passada nós estávamos na cidade de Lajeado, onde a gente está desenvolvendo um planejamento para a cidade e tal. E daí um rapaz disse assim, tá, mas aqui nós estamos em 15, 17 acho que nós estávamos. Nós aqui em 17 não conseguimos obter consenso a respeito da densidade da cidade. Qual é a densidade ótima? Quantos habitantes por hectare? É bom. Nós não estamos conseguindo, nós aqui, um acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assado. Como é que quando nós formos levar essa pergunta para a rua, nós vamos se comportar? Então, é exatamente isso que eu vou falar na sequência aqui para vocês entenderem. E sempre, gente, sempre esse movimento que eu fiz, buscando a minha formação pessoal, sempre foi buscando algo útil para melhorar a vida das pessoas. O doutorado, quem já viveu, quem já tentou entrar, aconselho. Mas a gente acha que vai mudar o mundo com o doutorado. E o teu orientador te diz assim, tu venha com uma moto, com um bagageirozinho, aqueles de entrega de pizza, que dentro desse negócio aí vai caber tua tese. Eu cheguei lá com um navio cheio de container, assim, ó, aqui está tudo que eu quero trabalhar para revolucionar o mundo. E
cortando, 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 até chegar na moto com aquele bagageiro. É isso que é o doutorado. Um pequeno aporte à pesquisa. Então, assim, a gente acha que consegue mudar, e agora eu estou vendo até que é possível, a partir da aplicação dessas ideias. Bom, e agora linkando, então, essa questão da formação com a cidade e o território, né, que é o tema que eu quero trazer para vocês. Como que nós costumamos olhar para a cidade? Como que a gente costuma entender a cidade? Essa é uma representação, não interessa muito o que está dentro das caixinhas escritas, mas, na verdade, a cidade é uma série de situações interconectadas. Tudo se relaciona com tudo. Aqui nós estaríamos trabalhando com os eixos transversais, aqui com as ações que precisam ser feitas para conseguir atingir as demandas setoriais. Às vezes, eu provoco uma ação nesse local, ela irradia e cai nesse local. Às vezes, ela vem para cá. Mas, normalmente, como que a gente está efetivamente lidando com a cidade? Gerindo a cidade. A cidade está, assim como muitas das nossas empresas, e eu me incluo nisso. Nós trabalhamos muito horizontalizado, muito setorizado, porque é mais fácil, é mais dominável quando a gente só fala de educação. Deixa eu ver se eu troco aqui, se eu melhoro minha articulação. Quando eu falo só de educação, fica dominado, fica mais fácil de conduzir. No entanto, o que nós deveríamos olhar é para as relações mais transversais. A partir do momento que a gente conseguir enxergar que uma coisa influencia a outra, eu vou me tornar mais eficiente. Eu vou aproveitar melhor a energia colocada naquela ação. Mas as cidades são organizadas dessa maneira, as prefeituras são organizadas dessa maneira. Então, o quanto nós estamos perdendo em eficiência, porque a gente está fazendo a coisa de uma forma mais simplificada do que elas realmente são. É como o corpo humano, né, gente? Nós precisamos, às vezes a gente está com dor de cabeça, mas o problema não está na cabeça, está na coluna, ou está no fígado. Nós precisamos enxergar a cidade como um sistema complexo. Bom, quais os desafios que a cidade de hoje tem? Nós nos perguntamos qual cidade nós precisamos, nós nos perguntamos qual cidade nós sonhamos, nós nos perguntamos qual cidade nós queremos, e aí vem de tudo. Porque quando nós nos perguntamos qual a cidade que nós queremos, nós vamos para uma cidade bem bacana que a gente visitou na Europa e diz, eu gostaria de uma cidade igual àquela lá, por causa disso, 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 disso. Né? Quando nós sonhamos com uma cidade, a gente passa da nossa realidade. Eu não estou dizendo que nós não devemos sonhar. Eu estou dizendo que a gente tem que dar um passo atrás do outro, primeiro nos perguntando qual cidade nós queremos. E onde nós queremos estar em 2040, em 2030, em 2050, nós não temos norte. E aí eu estou linkando lá com as minhas inquietudes, qual o limite? Até onde a gente deve crescer? Né? Como é que a gente enxerga esse futuro? Então, começamos pela cidade que precisamos, e aqui são abordagens muito particulares minha, tá? Com relação à forma como nós deveríamos conduzir esse processo. Acho que está com a pilha fraca. Bom, primeiro temos aqui a questão da gestão. A gente fala tanto em gestão dentro das nossas empresas e tal, mas o que seria gestão olhando para as cidades? Fixar metas e alcançá-las através do monitoramento. Nós fazemos 1000 leis no Brasil e nas nossas cidades. Tem alguém medindo se essas leis estão funcionando ou não estão funcionando? Otimização. Que palavra bonita para os dias de hoje, né? Quando a gente vê um processo burocrático numa prefeitura, que hoje um dos grandes problemas
da estrutura administrativa é o arquivo morto. A maioria das prefeituras não tem o que fazer com o arquivo morto. Aí, cada vez que tu entra com um processo no município, ou no governo, onde for, tu entra com pilhas e pilhas de papel em plena era digital. Um rapaz me disse outro dia, eu vou abrir uma empresa de processamento de alimentos. Aí ele entrou num setor da prefeitura e pediram para ele contrato social, manual de boas práticas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conseguiu o alvará de funcionamento. Aí foi no alvará sanitário, pediu o alvará sanitário. Pediram tudo de novo, dentro da mesma prefeitura. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Normatização de processos, básico. Com relação à governança, gente, que é uma das coisas mais complicadas de fazer, porque aqui em cima eu ainda dependo de funcionários e de tecnologia. Mas aqui eu estou falando na população, no povo. Como é que a gente faz para ouvir as pessoas? Hoje a lei prevê que a gente deveria ouvir as pessoas através da audiência pública. Bota um povo num salão, alguém passa, fica lá na frente falando, e depois abre para questionamentos. E bota na mesma sala o empresário que está preocupado com o zoneamento do plano diretor e o cidadão que quer reclamar que a parada de ônibus na frente da casa dele está estragada. Esse é o formato que está hoje na nossa lei de audiência pública. Como é que a gente pode fazer as pessoas participarem do processo das cidades através de um jeito tão antiquado de fazer? Então, é um desafio enorme que nós temos de tomar decisões de forma compartilhada. Na minha opinião, sem muita demora, os prefeitos, os governadores, eles não mais decidirão o que fazer. Eles só serão meros executadores daquilo que a sociedade civil vai pactuar. É assim que eu imagino que seja o nosso ideal futuro. Planejamento. Falamos muito em planejamento, mas efetivamente nós não conseguimos fazê-lo. Olhar para coisas de curto, médio e longo prazo. O que precisa ser feito? Porque a gente não tem horizonte. Se a gente não sabe onde queremos chegar, como é que nós planejamos o que é urgente, o que é menos urgente, o que é... Não conseguimos. E a questão da transição, que eu sempre gosto de dizer, nós precisamos estar conscientes que é preciso passar de uma situação não tão boa para uma outra situação, e neste processo terá o caos. Nesse processo de transição terá o caos. Nós temos que estar conscientes desse processo. Em outras palavras... Nós precisamos encontrar estratégias que permitam a continuidade das cidades, dos movimentos e da transformação, independente da troca de prefeitos ou governador. Eu estou falando de cidade, então eu vou falar prefeito. É muito traumático a passagem de um prefeito para o outro. Muita coisa se quebra, se perde. Nós precisamos encontrar, nós, sociedade civil, precisamos encontrar formas de transpassar essas trocas de administração sem sofrer tanto. Tem investidor que, quando entra o prefeito novo, eles correm para os municípios para poder tratar a tempo daquele prefeito, nos 4 anos, conseguir concluir o processo. Tem investidor que não começa a falar com o prefeito no 3º ano de mandato, porque é perigoso que ele saia e tudo comece de novo. Enquanto nós estamos deixando de ganhar por isso? Por causa disso. Promover a participação popular efetiva, governança compartilhada, que é o que eu já falei. Integração público-privada e academia. Ainda a academia está muito distante da nossa realidade, ainda está muito longe de ser mais do que formador de pessoas, mas ser um transformador da nossa sociedade. Não temos mais como fazer todas as demandas, especialmente em infraestrutura viária, infraestrutura urbana, sem participação privada nos processos. Temos que fazer isso acontecer, opinião minha. E essa é a última, é a mais polêmica, que normalmente quem tem uma visão mais de esquerda não concorda, que eu acredito que o mercado deveria ter um pouco mais de liberdade na transformação das cidades. Eu falo isso dando um exemplo. Muitas vezes a gente tem uma ideia inovadora e ela não está prevista em lei.
Aí até que consegue arrumar, organizar para que essa ideia aconteça, o mercado não precisa mais, ou não é mais inovador, ou o investidor já foi embora. Então nós temos que ter ferramentas de promover a transformação das cidades independente da legislação. O engenheiro civil na gestão eficiente da cidade. Então, seguindo para o próximo... Ih, já deu 30. A última parte da minha exposição, o engenheiro civil na gestão eficiente da cidade. Então, eu quero primeiro olhar para a questão da formação do engenheiro civil brasileiro hoje. A pergunta é, o que precisamos para conduzir uma cidade? Na minha opinião, o que está faltando hoje? Para mim, estão faltando generalistas na posição de liderança. Pessoas que tenham a visão do todo, para poder obter consenso, tudo aquilo que eu falei antes, e estejam na posição de liderança. Nós hoje temos especialistas demais, na minha opinião, que... vamos olhar para a medicina, para fazer um comparativo. Uma vez só tinha o médico clínico geral. Hoje, tu só vai em especialista, praticamente. Aí, quando tu fala para o endócrino que o teu cardiologista te deu um remédio, não sei o que, ele diz, não entendo desse assunto, fala direto com ele, ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Isso é péssimo, gente. É péssimo porque se perde a visão do todo. Então, na minha opinião, hoje, nas cidades, estão faltando generalistas. E, nesse sentido, eu acredito que o engenheiro tem essa capacidade. Vou citar alguns exemplos por quê. Temos dificuldade de obter consenso, como eu falei antes. O engenheiro civil, ele toma decisões a partir de critérios. Ele define critérios para poder tomar decisões. Então, a discussão não é se a densidade é essa ou aquela. A definição é qual o critério para definir a densidade. É isso que nós temos que discutir, e não algo que não tem como ter consenso. Tá? Então, esse é um exemplo. Precisamos ter criatividade e flexibilidade. O engenheiro foi treinado para solucionar problemas. Quer alguém mais criativo e flexível? Visão de longo prazo. Precisamos enxergar no futuro. E o engenheiro está acostumado a entender de vida útil, de análise de ciclo de vida, de compreender que tudo tem um começo, meio e fim. Consciência da transição. Nós precisamos compreender que as coisas melhorarão a partir de um processo. Quem já não viu um canteiro de obra começando e disse, meu Deus, isso aqui nunca vai virar a obra que o arquiteto projetou, né? A gente vai para a obra, se apavora, mas tem consciência que aquilo vai se transformar em algo melhor. Então, mais uma característica que o engenheiro civil tem de diferente. O que nós não temos de bom, nunca tivemos e temos que aprender, é a questão da comunicação eficiente. Nós não sabemos comunicar bem. Nós temos dificuldade em comunicar bem. E essa comunicação, essa dificuldade em comunicar, não é só uma deficiência nossa. É da sociedade como um todo. E agora, com essas redes sociais, com esses aparelhinhos que a gente se fecha no nosso quadradinho e se vira, está pior. Está muito pior. Então, por isso que nós precisamos de generalistas em posição de liderança. O engenheiro civil treinado para solucionar problemas. Quais são as competências do engenheiro civil? Antes o Alexandre estava falando das várias engenharias que temos e tudo mais, né? Eu não sei se todas as engenharias têm exatamente a mesma quadro de cadeiras e matérias, enfim, mas eu citei aqui algumas poucas que eu vivenciei na minha formação: estradas, solos, estruturas, saneamento, hidrologia, pontes, elétrico. Tudo isso são competências, são matérias que nós, como engenheiros civis, podemos tratar, trabalhar. Nós saímos da universidade, após 5 anos de formação, podendo se envolver com esse tipo de matéria. Nós podemos fazer isso. E em outros países, os engenheiros não têm tantas competências, eles já saem da faculdade já com separados, engenheiro calculista de madeira, né? Então,
para nós isso, com relação à necessidade que a gente tem de transformar cidades, é uma oportunidade ou uma ameaça? E aí, por que temos que ser generalistas para olhar a cidade? Porque nós precisamos enxergar aspectos de qualidade de vida, diversidade, moradores de diversas classes sociais, diversas idades, diversas necessidades, comportamentos diferentes, equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, disponibilidade de recursos. Nós precisamos olhar para as escalas, é diferente olhar para a cidade como um todo, é diferente olhar para o bairro, é diferente olhar para a população em separado. E ainda, temos o ambiente que já está construído e temos os recursos energéticos e naturais que estão naquele espaço. Como que a gente enxerga tudo isso? Nós precisamos ter essa visão generalista para conseguir compreender que tudo isso tem a mesma importância. E, por fim, por que o engenheiro civil pode ser um ator desse processo de transformação? Essa é uma imagem comum a todos nós aqui, a quase todos nós. Quando eu tive, no 4º ano, quando eu tive a cadeira de concreto armado, né, estruturas de concreto armado, foi o primeiro momento que eu disse para o meu pai, pai, acho que agora eu comecei a ser engenheira. Porque até então a gente vê muita coisa e não consegue exemplificar para quem nos sustenta se realmente tu está sendo um engenheiro ou não. E aí me ensinaram a calcular viga, pilar, tudo separado, né? Primeiro, como calcular a seção pilar, depois a viga, a laje e tudo mais. Fiz a prova e disse, pronto, já estou preparada para calcular estruturas de concreto armado. Aí o professor veio e disse assim, mas não é assim que se calcula, tá? O correto é tu compreender a grelha toda, todo o sistema funcionando junto, né? E um pilar influencia numa viga que está lá no outro lado. Tudo tem relação. Aí eu me apavorei, né? Porque eu disse, agora achava que eu sabia, mas estou vendo que eu não sei nada. E aí, na minha época, veio a norma de vento. Para vocês já deve ser algo natural. Mas chegou a norma de vento no processo de cálculo. Então, a gente tinha que analisar aquilo. Eu já entendi que eu não conseguia fazer tudo junto. E ainda veio o vento para ser considerado. Então, esta capacidade de entendimento de que tudo está articulado, de que tudo funciona junto, remete àquela imagem que eu falei de antes. Nós temos essa capacidade de enxergar. Obviamente que calcular aquela estrutura de concreto com tudo funcionando junto, nós precisamos de tecnologia. Nós precisamos de um computador que nos faça essas correlações. E é exatamente isso que está faltando, gente. Nós não precisamos aqui no processo da cidade mapear cada uma dessas conexões aqui. Nós não precisamos saber disso. Nós precisamos inserir sistemas que façam essas leituras. O que nós precisamos é considerar que uma coisa influencia na outra. E é isso que está faltando. Então, engenharia civil, mais a cidade e o território, sim, precisamos de engenheiros civis olhando para essa questão da transformação das cidades. Tudo isso nos diz respeito, sim, é possível, porque eu consegui vivenciar isso e sou uma pessoa muito feliz por ter me submetido a essas situações. Como reflexões finais aqui, eu vi que já falaram alguma coisa aqui sobre política, já vou repetir, talvez. A situação que nós vivemos hoje, federal, estadual, nos municípios, por que está dessa forma? Para mim, tá, essa crise política, ética, econômica, moral, ela está justificada pela falta de lideranças. Falta de pessoas que estejam à frente, conduzindo. Pessoas de bem, pessoas com conhecimento. Na minha campanha, quando eu fui candidata a prefeita, tinha gente que se ofendia em eu dizer que eu tinha feito, e tinha estudado e feito doutorado e tal, porque quem que eu era para ir lá dizer
que eu tinha feito doutorado. Eles se sentiam menosprezados porque eu tinha estudado. Olha o que... o pensamento. Ao invés da pessoa dizer assim, poxa, que bom que tem alguém que conseguiu estudar mais do que eu, tentando me ajudar. Então, esse tipo de pensamento, eu não condeno a pessoa que pensou dessa forma, não estou julgando ele. Ele está condicionado a pensar dessa maneira, e nós precisamos fazer outros caminhos neurais para poder chegar em outro resultado, senão nós teremos sempre os mesmos resultados. Então, para mim, este momento de crise que nós vivemos é uma oportunidade. Cabe a nós propor e ser atores ativos rumo à transformação, para ajudar a construir uma sociedade melhor. Eu trouxe aqui um livro que eu recomendo a vocês lerem, Dar e Receber. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas aqui tem uma frase aqui do lado de uma pessoa que recomenda o livro, que diz o seguinte: em nosso mundo profundamente interconectado, não tem jeito, não tem volta. Estamos interconectados. As raízes do sucesso consistem em contribuir para o sucesso das pessoas ao seu redor. Então, se nós quisermos ganhar 15 mil como engenheiros, 30, nós precisamos olhar para o lado e fazer a nossa realidade melhorar. Se a cidade vai bem, nós vamos bem também, e nós teremos boas oportunidades também. Começa por isso. E porque a gente muitas vezes diz o seguinte, mas não temos ferramentas, não sei por onde começar, não sei como organizar isso, essa mensagem final, para mim, me acompanha. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Lembrem quando eu falei do meu doutorado, que eu queria fazer um movimento de navio, e o meu orientador me disse, vem com uma motinha com... Consegui. Com certeza, a partir deste pequeno movimento, hoje, nós estamos conseguindo mostrar para alguns gestores públicos que dá para pensar plano diretor de uma forma diferente. Porque eu fiz aquele movimento lá atrás. Quero agradecer muito a oportunidade, espero que eu tenha fazido vocês pensarem um pouco sobre a mudança que é necessária, e a mudança começa em nós, não começa no outro. A mudança é do local para o global. Então, eu gostaria de mexer um pouquinho com vocês e provocá-los para que nós todos consigamos transformar essa realidade. Muito obrigada. Bom, dentro desse tema, o papel do engenheiro civil no planejamento das cidades, ele é muito importante. Fizemos a questão de trazer esse assunto para essa plenária, para que todos vocês entendam a necessidade de participarmos dos planos diretores, participarmos da gestão das cidades. E, se olharem bem, o engenheiro civil, ele está lá, em todo lugar, na Secretaria de Obras, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Departamento de Esgotos Pluviais, na parte de abastecimento de água, tá? Na pavimentação de solo. Então, todos estamos lá, mas estamos quietos. Não estamos falando que estamos lá. E, com isso, temos o risco de outras profissões assumirem esse papel. Então, é importante a participação. Eu agora abro para vocês as perguntas. Gostaria de saber quem tem pergunta. Para a nossa, lá em cima temos uma. Mais alguma? Primeiro, vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta. Nossa engenheira está aqui, participando de cidade. Tá. E tem mais outra? Alguém pediu? Não, lá em cima. Não, vamos brigar aí, gurizada. Estou brigando com Tem pergunta para todo mundo, viu? Não tem resposta para todo mundo. Colares e a colega, na realidade, eu não quero fazer pergunta. Eu quero dizer que o nosso congresso estava bom. Com você ele ficou excelente. Então, meus aplausos para você. Boa tarde, Giovana.
Meu nome é Davidson, eu sou engenheiro civil, eu moro numa cidade bem planejada, chamada Palmas, Tocantins. Ela é altamente setorizada e eu fiz questão de assistir a sua palestra porque amanhã, dia 22, nós teremos a revisão do plano diretor à audiência pública. E eu faço parte do Conselho de Transporte e também do Conselho de Desenvolvimento Urbano, onde nós somos, naquela oportunidade, no Conselho, massacrados por uma quantidade enorme de arquitetos. E eu estou nessa luta, da mesma forma que você, sim, estou entendendo mais ou menos a essência, de buscar, tentar chamar os engenheiros civis, porque, até observando a sua apresentação, nós temos a capacidade de saneamento, estradas, pavimentação urbana, drenagem, tudo isso contribui dentro da cidade. E os arquitetos, meus amigos, eles pensam que eles são doutores nesse assunto. E quero chamar vocês que participem realmente da cidade. E um exemplo, viu, eu não sabia, o seu, que foi candidata, é através do envolvimento político que a gente vai chegar. Ou a gente vira político, ou apoiamos alguém que apoia a nossa causa. Essa é a situação. A minha pergunta é um desafio, e eu acredito que é um desafio convencer outros profissionais. Como que você lida com esse desafio de tentar buscar os engenheiros civis em prol da nossa causa do planejamento urbano, alguma coisa nesse sentido? Essa questão dos arquitetos, urbanistas, né, é um ponto... Eu assisti agora há poucos dias uma palestra de uma urbanista equatoriana, e ela disse assim, a primeira frase, quando ela abriu, as cidades não são feitas pelos urbanistas. Ela, arquiteta e urbanista, disse isso. E os urbanistas, os arquitetos e urbanistas, normalmente acham que só eles entendem disso, né? Está começando a abrir. Graças a Deus começou a abrir, porque outros profissionais estão entrando nesse processo, porque se a cidade não vai bem, o meu escritório como engenheira, ninguém vai bem. Então está todo mundo começando a se envolver por necessidade. Mas o que nós estamos tentando fazer para resolver conflitos dessa natureza? Sempre vão existir, sempre. Nós estamos trabalhando com indicadores de eficiência do território. O que são esses indicadores? Eles são cálculos numéricos que tu faz sobre o território, aonde tu define dentro de uma determinada região o que tu quer com relação à área verde por habitante, quantidade máxima de pavimentação por metro quadrado de território. Então tu começa a levar para a matemática, para o cálculo, coisas que são qualitativas e tu transforma ela em números. E aí fica mais fácil de contornar situações pontuais, porque nessas audiências públicas vai o dono do terreno da esquina da avenida, não sei qual, e esse cara vai lá brigar para o terreno dele. A partir do momento que tu tem um indicador que olha para o bairro como um todo, esse cara some no processo. E some o prefeito também do processo. Blinda o prefeito também desse processo, porque o prefeito, ele chegou lá porque alguém deu apoio para ele. E muitas vezes as pessoas que deram apoio para ele chegar lá acham que ele deve alguma coisa. E muitas vezes eles pagam por esses apoios, que está errado, né? Então, nós precisamos transformar esse processo de revisão de plano diretor de uma maneira mais sistemática. Mas colocando tecnologia e fazendo com que essas leituras não sejam feitas exclusivamente por uma pessoa que pensa de um jeito, né? É um desafio, gente, é um desafio, e ele começa pela metodologia para fazer isso. Este é o ponto. Tem mais uma pergunta ali? Boa tarde. Nancy, eu sou engenheira civil e mestre em planejamento urbano e regional. Atualmente atuo no Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Também fiz questão de ouvir, o título me chamou a atenção, porque a minha vida inteira eu trabalhei como engenheira no planejamento da região metropolitana de Porto Alegre
e me fiz respeitar pelos arquitetos, tanto que eu participo de um grupo dos arquiamigos. E eu acho que nós, engenheiros, trabalhamos na cidade sem nos dar conta. E aí eu chamo a atenção, em vez de criticar os arquitetos, eu vou chamar a atenção de nós, engenheiros. Né? Nós trabalhamos lá em sistema de transporte, infraestrutura, saneamento, redes elétricas, enfim, tudo isso, muitas vezes não nos dando conta que isso é a cidade. Então, eu acho que nós temos, com os novos processos, não só os planos diretores municipais, mas nós temos os planos de saneamento, os planos de mobilidade urbana, os planos de resíduos sólidos, os planos ambientais. E qual é o problema? Não há integração entre eles. Então, me parece que é fundamental, é um campo enorme para o engenheiro. É um campo onde ele pode tanto ter o seu viés da especialidade, como da generalidade. É uma complementação. Né? Então, na gestão, nós temos que ter quem tenha a visão ampla, como um médico generalista, e os especialistas. Todos são importantes. Então, eu parabenizo porque a gente, efetivamente, tem espaço, sim. E quando a gente vai tratar, por exemplo, de uma aprovação de loteamento, que vinha um simples desenho urbanístico, a gente começa a dizer, mas aqui eu tenho que ter integração viária, eu tenho que ter a questão das declividades, eu tenho que saber como é que eu vou distribuir água. Num instantinho, os arquitetos são nossos aliados. Obrigada. É isso aí. Vai lá. Pode ser nosso coordenador ali do curso. Vamos abrir uma exceção aqui, porque o tema é bastante importante. Bom, Giovana, eu, em primeiro lugar, quero te agradecer pela palestra e espero que os alunos do curso de Engenharia Civil que estão aqui presentes no meu curso tenham aproveitado. É um bom exemplo, eu te parabenizo. Bom, fica o recado aí, pessoal, então, da participação da engenharia nas cidades. E também fica o aviso de que temos um grupo de engenheiros atuando na construção da norma de projeto urbanístico da ABNT em São Paulo. É uma norma que não existia ainda e ela entrou dentro da revisão do projeto, das normas de projeto arquitetônico. Lá a gente está com esse empecilho aí de que os arquitetos entendem, dentro da norma, de que acima do projeto tudo é complementar. Tá? E na pergunta, por exemplo, de um viaduto, o que é complementar? O que é projeto urbanístico? A pracinha embaixo do viaduto ou o viaduto? Quem manda, né, nesse processo? Quem coordena esse processo? Quem é o coordenador do projeto? Quem projetou o viaduto? Ponte, nós tivemos palestras aqui, né, ontem do PIVA. Tá? Ou a pracinha, que também um engenheiro de outras modalidades também faz, o agrônomo, o florestal. Então, é importante essa participação das cidades. Nós precisamos retomar esse processo todo e não deixar que um aventureiro aí tome a frente disto. Só para finalizar, aprendam a ser colaborativos. Até um tempo atrás, nós precisávamos nos unir entre iguais para poder fazer frente aos outros. Hoje, se a gente se isolar entre iguais, a gente não tem mais oportunidade. Vamos aprender a, como a Nancy falou, a agregar. Nós somos complementares. Então, a partir do momento que a gente quer se afastar, achando que vão nos roubar trabalho, porque as grandes brigas, o CAU, o CREA, é porque estão entrando na minha área. Gente, tem para todos, tem trabalho para todos. A complementariedade e a colaboratividade que é as palavras do mundo moderno. Bom, agradeço então a presença e a palestra da Giovana Ula. E temos aqui uma lembrança desse evento. Muito obrigada. Tá? E felicidades. Obrigada. Saudações aí a todos. Obrigada. Tá? Não, que é isso.